O que faço, na verdade, é convencer as pessoas a não se preocuparem tanto com as coisas do corpo e as riquezas materiais, mas com as coisas da alma, a virtude, o conhecimento, os valores. Esses sim são a verdadeira riqueza. Uma criança que cresce num ambiente de violência, o que ela aprende que é certo? A violência. Se ela é violentada, se ela só vê coisa ruim, ela vai crescer dessa forma. E no futuro, quando ela for fazer a violência, quando ela for promover uma violência contra outra pessoa, por que ela está fazendo isso? Porque para ela aquilo é certo. Ela não conheceu o que é o bem, né? Ela não conheceu o que é o mal. Então, a moralidade, fazer o bem e o mal, ser uma pessoa boa ou ruim, está ligado ao conhecimento que eu tenho sobre esses valores. No caso, o conhecimento para Sócrates ele é racional, assim como para toda a filosofia. Não é um achismo. Bom, pessoal, no vídeo anterior eu falei um pouco para vocês sobre a origem da filosofia, né, que surge há mais ou menos 2.600 anos atrás e que tem como principal tema a natureza, né, a origem e a formação e o funcionamento da natureza. Como que a gente explica a perfeição e a organização da natureza sem a gente recorrer a símbolos e explicações religiosas, né? No caso, mitológicas que existiam na época, né? E a filosofia propõe uma explicação diferente, né? Através da razão, do pensamento e da argumentação, né? O que não quer dizer necessariamente se opor à religião, né? Isso é um tipo de conhecimento diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre Sócrates, né? Considerado o pai da filosofia, né? Ele teve esse título porque ele traz a filosofia para o ser humano, né? Enquanto os primeiros filósofos investigavam a natureza, né? Como se forma a natureza, Sócrates vai investigar os valores humanos, né? O que é felicidade, o que é justiça, o que é coragem, o que é o amor, né? São valores que a sociedade, que o ser humano constrói, né? Dentro de si, né? E compartilha com outros seres humanos. Sócrates é um personagem muito curioso, né? A própria história de vida dele já é bem interessante, né? Para a gente investigar, além das ideias, né? O Sócrates não escreveu nada, né? Quem escreveu foi o discípulo dele chamado Platão, né? Então o Sócrates ele falava, né? A discussão dele era na oralidade. E o que ele fazia? Ele vivia vagando pelas ruas lá da Grécia, né? Da cidade de Atenas, né? Existia uma formação política dentro dessa cidade que era o princípio da democracia, né? O que a gente entende hoje por democracia. Só que era uma democracia direta, né? Você imagina, por exemplo, antes do governante tomar uma decisão, vamos pensar hoje no Brasil, né? Antes de um governante tomar uma decisão sobre qualquer assunto que a gente for tratar, em vez de ele tomar essa decisão sozinho, ele fazer uma assembleia onde todas as pessoas consideradas cidadãs, né? Que em tese seriam toda a população, né? Mas no caso da Grécia existia uma separação, só algumas pessoas eram consideradas cidadãs. Todas essas pessoas tinham direito à fala e discutiam e debatiam os temas da cidade, né? Então já era uma tradição muito forte na Grécia esse debate público das pessoas, né? As pessoas se reunirem para discutir o que é melhor para a vida em comunidade, né? A gente tem conhecimento sobre o mundo, de fato, sobre os valores humanos, sobre os valores morais. A gente sabe o que é o bem, o que é o mal. A gente sabe o que é a felicidade, o que é a justiça. Será que a gente sabe de fato isso? Então o Sócrates ele vagava pelas ruas e pelas praças perguntando às pessoas sobre esses tipos de valores. Geralmente as pessoas acham que sabem, né? A gente está no mundo hoje das redes sociais onde todo mundo dá opinião sobre tudo. Todo mundo é muito sabedor, né? Agora, se a gente começar a se questionar profundamente sobre as afirmações que as pessoas fazem, será que a gente vai encontrar uma opinião coerente com o conhecimento ou será que a gente vai estar no campo do achismo? Na época do Sócrates, por exemplo, se a gente for discutir a justiça, né? Geralmente eu posso falar assim, uma pessoa é justa. Se eu falo que alguém é justo ou injusto, eu tenho uma noção do que seja justiça. Será que eu me perguntei alguma vez na vida sobre o que é justiça? Geralmente uma pessoa fala assim, nossa, aquela pessoa é corajosa, né? Será que a gente sabe o que é a coragem? E ele via que, na verdade, quando as pessoas querem responder, quando elas tentam responder às afirmações delas, a gente encontra uma certa incoerência. Ou até um nível de hipocrisia. A pessoa afirma, por exemplo, que isso é certo e aquilo é errado, só que na vida dela ela não segue aquilo, né?
Então o que é certo e o que é errado? O que é o bem e o que é o mal? A gente não se pergunta, a gente só afirma isso é bom e isso é mal. Por isso que a figura do Sócrates, nessas andanças que ele fazia lá por Atenas, né, na Grécia, ele acabava incomodando muita gente. As pessoas estão muito seguras, né, sobre o conhecimento que elas têm do mundo. E aí se você questiona elas, busca uma coerência, fala, não, eu quero que você me explique isso. Não é só afirmar, não é só sair falando. Da onde que você tirou isso? As pessoas começam a se incomodar. Uma coisa que acontece com Sócrates é o seguinte, né? Ele vai no oráculo, né? Era uma espécie de lugar que existia na Grécia, né? Muito ligado à religiosidade grega, à mitologia, onde você se consultava ali para ter respostas sobre a sua vida e tal. Nesse oráculo ele ouve, você, Sócrates, é o mais sábio de todos os homens. E ele começa a estranhar aquilo, porque ele não afirmava, o Sócrates não era uma pessoa que ele afirmava. Ele era uma pessoa que questionava, ele levantava dúvidas, né? Ele fala, por que eu sou mais sábio, né, se eu não afirmo nada? E aí, nesses questionamentos que ele ia fazendo, né, com as pessoas, ele percebe que ele era mais sábio que as pessoas. Sabe por que ele era mais sábio? Porque ele não sabia. É uma coisa meio de doido, né? Ele era mais sábio porque ele não sabia. Imagina só, se eu não sei algo, se eu não sei o que é a justiça, e eu afirmo, não, a justiça é isso, ser justo é isso. Eu não sei o que é a felicidade, mas eu afirmo com todas as letras, a felicidade é isso. Então, eu não tenho conhecimento da felicidade. E pior, eu não tenho conhecimento de que eu não tenho conhecimento, né? Se a minha afirmação está errada e eu não sei que ela está errada, então eu não tenho conhecimento nem disso. Então o Sócrates ele fala, eu pelo menos de uma coisa eu sei, que eu não sei. Então ele criou uma frase que é essencial para a gente entender, né, a filosofia socrática, que é só sei que nada sei. Por que eu sou o mais sábio de todos? Não é porque eu sei as coisas, é porque eu sei que eu não sei. Né? Isso daí é essencial, gente, para nós compreendermos a humildade do conhecimento. Né? O que é o conhecimento? Quando você vai estudar, por exemplo, na escola, pode ser na escola, pode ser em qualquer lugar, né? Qualquer conhecimento sobre qualquer coisa. Né? Vamos supor que você comece a trabalhar lá numa mecânica, por exemplo. Se você chegar lá e falar, eu entendo de carro. E aí se chega uma outra pessoa e fala assim, eu não entendo de carro. Quem é mais sábio? Você que está afirmando algo que você não sabe ou aquela pessoa que já sabe pelo menos que ela não sabe? Ela fala, não, eu não sei. Então ela é humilde. O conhecimento é a humildade. Isso que o Sócrates ensina pra gente. Antes de qualquer coisa, eu tenho que falar, eu não sei. Esse é o primeiro conhecimento. É a minha ignorância. Eu afirmar, pô, eu não sei. Se eu não sei, eu quero aprender. Todos nós somos seres humanos pensantes. Todos nós temos autonomia, nós temos a racionalidade, nós temos um cérebro que funciona. Então, a gente não precisa de ficar simplesmente ouvindo as coisas e absorvendo, sem questionar. Isso é o conhecimento, né? Assim que se forma o conhecimento sobre a vida, a troca. É você se questionar, é você perguntar. Tanto que o Sócrates, gente, ele não tem conclusões sobre as coisas, né? Quem vai ter conclusões é o discípulo dele, Platão. Que aí sim ele vai ter uma definição para o amor, né? Vai ter uma definição para a justiça, por exemplo. O Sócrates, o exercício dele é mais questionar, né? Levantar perguntas. Provar como que as pessoas estão incoerentes e que elas devem buscar a verdade. E para o Sócrates existe a verdade. Qual é o conceito, por exemplo, de riqueza? Né? O que é ser rico? Se a gente for ver, a sociedade ela fala, né? A riqueza está associada a dinheiro. A pessoa é rica, aquela pessoa é pobre, não é? Se a gente for questionar esse conceito de riqueza, a gente vai entender, por exemplo, que a riqueza está ligada a valores, está ligada ao amor, a você estar lá com quem você ama, a você fazer o bem para as pessoas. Isso não é mais importante do que ter valores materiais? Do que ter um celular bacana? Do que ter uma aparência? Mas aí que tá, para o Sócrates, antes dos valores, tem o conhecimento. Não? Então, na verdade, o que mais importa, a maior riqueza que o ser humano tem é o conhecimento. Porque com o conhecimento você vai saber o que é certo, o que é errado. Você vai saber o que é o amor, o que não é. Você vai saber o que é a felicidade, o que não é. A gente pode falar muito da boca para fora. É a mesma coisa que eu questiono hoje. O que é a felicidade, né?
talvez as pessoas vão falar da boca para fora. A maioria das pessoas, não, felicidade tem a ver com fazer o bem, felicidade tem a ver com estar com quem você ama. Aí você abre lá a rede social lá, por exemplo. O que é a felicidade? A felicidade lá na rede social, por exemplo, não é isso, né? É a aparência. Não é necessariamente eu fazer o bem. É eu mostrar, eu ter uma aparência de que eu estou fazendo o bem. Então o Sócrates ele é um cara visionário nesse sentido, né? Porque, de fato, as questões que ele afirmava naquela época ainda hoje fazem sentido, né? É a gente parar de olhar para a aparência, é a gente parar de olhar para as coisas materiais e a gente valorizar o que a gente tem de mais importante, que é o conhecimento. Esse conhecimento vai nos fazer aprender como ter uma vida melhor, como ter uma vida feliz, como ter uma vida boa, como fazer o bem para as pessoas, né? Agora a gente aprende dentro da gente, porque o conhecimento ele está dentro da gente, a verdade já está aqui. Se você começar a refletir, se você entrar para dentro de si mesmo, começar a se questionar, começar a fazer um autoconhecimento, você vai encontrar dentro de você mesmo a verdade, né? A gente não tem várias vezes que você deita, por exemplo, lá à noite, antes de dormir, e começa a refletir, você muitas vezes pode falar para uma outra pessoa, eu acredito nisso, eu acho que a vida é assim, assado. Mas lembra, você já ouviu aquele ditado? Lá no fundo a gente sabe, bem lá no fundo a gente sabe o que é certo, o que é errado, se a gente está fazendo o que é bom ou é ruim. E isso a gente sabe pela reflexão, porque a nossa mente começa a trabalhar, refletir e falar, não, isso não faz sentido. No fundo eu sei que é isso, né? Eu posso afirmar para as pessoas outra coisa, mas lá no fundo eu sei que as coisas são desse jeito. Então a verdade ela está dentro da gente. A gente precisa de descobrir a verdade. Então esse processo pedagógico de descoberta do bem, do mal, da felicidade, da coragem, da justiça, ele é um processo interno. Que ele vai ser feito, claro, também em diálogo com outras pessoas, mas esse diálogo vai ser sempre de voltar para dentro de si mesmo, porque a verdade está aqui dentro. É muito mais fácil você ter uma população que ouve as coisas e simplesmente absorve, afirma e acabou. Se você tem um povo, por exemplo, que começa a questionar muito os valores, as autoridades, em todos os sentidos, né? Todo tipo de autoridade. E questionar, eu sempre falo isso, não quer dizer negar, né? De repente você ouve lá valores que você tem da sua família, né, da sua religião, da mídia, da escola, do professor, né? Você começa a questionar o que é a educação, né? Por exemplo, era uma coisa que o Sócrates questionava muito porque esse processo de aprendizado é um processo pedagógico, né? O que é a educação? Para que serve a escola? Se você começa a se questionar muito esses valores, uma população que faz isso, ela pode incomodar politicamente também a sociedade. E foi o que aconteceu com Sócrates, né? Ele ficava questionando tanto que ele incomodou as autoridades políticas da época dele. Dessa forma, né, o Sócrates foi acusado, né, de corromper a juventude, né, e de levar os jovens para o mau caminho, né? Porque a partir do que ele fazia, as pessoas que eram jovens começavam a falar, não, eu quero saber o porquê das coisas. Eu não vou aceitar simplesmente ouvir. E eu quero que você me explique de forma coerente, né? Eu quero saber se os argumentos que você está me dando fazem sentido. Isso provocou a ira de diversos governantes, né, que queriam que a população ficasse submissa. E esses governantes vão condenar o Sócrates à morte pelas ideias. Então as ideias, para vocês verem como a filosofia ela pode ser perigosa. Por isso que muitas vezes, não que ela seja perigosa, ela é perigosa para pessoas que têm poder. Porque as pessoas que têm poder não querem ser questionadas, seja de qualquer ideologia que for, né? E aí você começa a questionar se as pessoas se incomodam. Por isso que a filosofia foi proibida diversas vezes. Na ditadura aqui no Brasil, por exemplo, proibiram filosofia, né? E ainda é uma ameaça o tempo todo tirar a filosofia do ensino médio, né? A filosofia da escola, porque ninguém quer que as pessoas questionem, né? É muito mais fácil ter as pessoas ali, né, simplesmente obedecendo. O Sócrates, no caso, foi morto pelas ideias dele, né? O fato dele questionar acabou gerando o seu assassinato pelo poder, pelo governo, né? Foi condenado à morte. E tem um diálogo do Platão, onde se chama Fédon, onde ele fala sobre a imortalidade da alma, né? Que era uma coisa que o Sócrates trazia muito para a espiritualidade. Ele tinha essa relação
Por isso que eu falo que, na verdade, o Sócrates também tem a filosofia como um todo, né? Mas o Sócrates também tem essa relação com a religião, né? Mas é sempre numa perspectiva da racionalidade, né? Da investigação racional, e não só da crença, não só da fé. Mas ele vai... nesse diálogo do Platão, a gente vai ver os últimos momentos do Sócrates, né? Onde ele questiona, né? Sobre o sentido da vida, né? Sobre o que acontece depois que a gente morre, né? E de forma muito tranquila. Ele enfrentou a morte firme das ideias dele, né? Em nenhum momento ele mostrou que tudo que acusavam ele era mentira, né? Porque ele estava buscando conhecimento, ele estava buscando algo melhor. Ele estava buscando que o ser humano tivesse uma independência, ele tivesse uma autonomia para questionar, para ter conhecimento. E ele manteve as suas ideias até o fim, né? Aceitou, vocês querem me condenar? Então tá bom. Eu não vou voltar atrás, né? Nas minhas ideias, porque eu acredito nelas, né? Eu acredito nos meus valores, né? E ele foi condenado a um assassinato, né? A morrer, e com toda tranquilidade ele enfrentou, né? Muita gente queria que ele fugisse, né? Ele falou, não, se é isso, não, eu aceito, né? Se vocês querem isso, eu aceito, mas mantenho as minhas ideias, né? E isso fez dele um Marte, né? Por toda a história da filosofia, ele é considerado esse grande mestre, né? Por ter questionado os valores humanos, né? Por ter mantido as suas ideias, né? Por ter tido o valor delas, defendido o valor das suas ideias até o fim.